Agora são 7h19 e vamos conversar com a nossa colunista Larissa Mies Bombardi, ela que é professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Oi, Larissa, bom dia. Oi, Marilu, bom dia. Larissa, bom, vamos falar aqui sobre a liberação de mais agrotóxicos, né, pelo governo Bolsonaro. 63 mais, né, e 15 extremamente tóxicos. Como é que você está comparando, né, esse governo Bolsonaro, né, com tudo que já a gente vinha lutando anteriormente, Larissa? Um levantamento feito pelo Greenpeace, Marilu, indicou que desses últimos dois não são autorizados na União Europeia. Então, o que a gente vem falando é que tem algo diferente acontecendo nesse governo, que não havia acontecido ainda. O que mostra isso para a gente é essa velocidade e quantidade de aprovações. A gente teve nesse período, nesse último ano, um recorde histórico. Entre 2008 e 2015, nós tínhamos uma média de 130 produtos ano aprovados, autorizados, e só esse ano a gente teve mais de 300, então é um recorde enorme. E embora a maior parte dos ingredientes ativos não sejam novos, já sejam ingredientes ativos autorizados, mas quando tem produtos comerciais novos, tem muitas vezes combinações novas, ou seja, produtos em conjunto com adjuvantes. Adjuvantes são, digamos, o veículo no qual o agrotóxico será aplicado, uma outra substância. Às vezes essa composição pode ser inclusive mais tóxica do que a anterior. Então, segue um quadro muito sério e grave de que cerca de 1/3 desses agrotóxicos agora autorizados são considerados extremamente tóxicos para a saúde humana. Isso é grave. É grave porque 2 deles não são autorizados na União Europeia, um foi proibido ano passado. Então, o governo está, de algum jeito, afunilando mais e mais e mais uma condição do Brasil. Eu não consigo entender a perspectiva desse governo. Tá se fragilizando diante do mundo. A gente sabe que o mundo todo está olhando para a questão ambiental brasileira e, não sei, o governo simplesmente está dando as costas, está fazendo valer via executivo o chamado PL do veneno, esse projeto de lei que ganhou esse apelido de PL do veneno, que é o PL 6299, que altera a nossa lei de agrotóxicos, a torna mais flexível. Então, é algo que ainda não foi votado e que na prática está acontecendo, porque como é possível que novas moléculas estejam sendo aprovadas com tanta velocidade? Então, se há uma morosidade ou se havia uma morosidade, isso era em função de um corpo técnico. Se esse corpo técnico não foi alterado, como é possível essa velocidade tão grande? Então, seria muito desejável que o governo conseguisse explicar para a gente como é possível tanta velocidade, por que esses produtos, qual a justificativa para a aprovação desses produtos. Se a gente for olhar as indústrias que estão fazendo esse requerimento desses produtos, muitas delas estão com plantas fabris na Índia e na China. Então, dá para a gente ver claramente também uma externalização dos efeitos ambientais do ponto de vista das empresas europeias que estão colocando suas fábricas, a maior parte dessa produção, em países também do terceiro mundo, daquilo que chamamos tradicionalmente de terceiro mundo. China não mais, porque China é uma enorme potência e agora está controlando cerca de 23% do mercado de agrotóxicos, mas é frágil do ponto de vista ambiental, não tem o mesmo rigor que tem a União Europeia. Então, a gente vive um quadro dramático. Quando eu disse afunilamento, na verdade é um afunilamento e um aprofundamento da condição periférica do Brasil nessa economia global. Ela é periférica do ponto de vista econômico e ela é extremamente subordinada do ponto de vista da saúde humana e da saúde ambiental. Então, a gente vive um quadro dramático no Brasil, a sociedade inteira olhando para essa questão da saúde humana e da saúde ambiental. Eu estive, acho que é importante dizer isso, segunda-feira a doutora Silvia Brandalize organizou um seminário importante na Unicamp sobre câncer infantil e exposição ambiental. Alguns pesquisadores do exterior, muitas informações extremamente importantes. Gostaria de destacar uma delas que me chamou muita atenção, que é o fato de crianças, quando as crianças têm câncer, quando a gente está falando de câncer infantil, a gente está falando de exposição ambiental.
da mãe e do pai quando esse câncer é muito precoce. Então, a doutora Silvia Brandalize, que é a coordenadora do Hospital Boldrini, que é um hospital de referência de tratamento de câncer infantil, inclusive com resultados muito positivos no Brasil, resultados superiores à média, no sentido de cura dessas crianças, ela mostra que, inclusive, são identificados casos de câncer no útero, identificados no ultrassom, as crianças no útero. E esses casos, como é que a criança pode ter câncer no útero? Esses casos são de exposição ambiental da mãe e mesmo do pai, no caso da mãe, durante a gestação ou antes da gestação, e mesmo do pai, que é algo que normalmente não é divulgado, que nós sabemos pouco sobre isso. Então, ela mostra os números crescentes de câncer entre crianças e adolescentes, e o que a gente está vendo, a gente na contramão disso, o governo fechando os olhos para essa condição, para uma discussão que é internacional, que é justamente essa questão da exposição humana a essas substâncias, o quanto isso tem representado em aumento de casos de câncer. Eu gosto de lembrar 2 exemplos que a gente já falou e eu vou insistir. O glifosato e a malationa. O glifosato, que é considerado cancerígeno pela Organização Mundial da Saúde, considerado potencialmente cancerígeno para seres humanos desde 2015, e a malationa, a mesma coisa também, desde 2015, pela Organização Mundial da Saúde. Uma parte dos agrotóxicos autorizados nesse ano, desses novos produtos, tem exatamente glifosato, uma grande parte tem glifosato como base. Então, o que a gente está fazendo é fechar os olhos para as evidências científicas e, na minha perspectiva, dando um tiro no pé no caráter mesmo digamos assim, da potencialidade de continuarmos com os mesmos parceiros comerciais. Essa é a minha visão. Perfeito. Bom, Larissa, em relação à questão das crianças, a gente está vendo aqui, né, que do total, né, das pessoas que são infectadas, né, 20%, né, são crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Bastante preocupante, é um número bastante alto, né? E o Glauco tem aqui alguns dados também, né, que foram revelados, né, Glauco? Só para a gente acrescentar aqui, Larissa. Isso, bom dia, Larissa. Saiu hoje aqui Glauco. no jornal Folha de São Paulo um levantamento dizendo o seguinte, que dos 96 ingredientes ativos que compõem os agrotóxicos liberados no Brasil agora em 2019, 28 não são liberados ou registrados na União Europeia, 36 na Austrália, 30 na Índia e 18 no Canadá. Quer dizer, em nenhum país do mundo conseguiu liberar ou registrar todos os 96 ingredientes que foram liberados aqui no Brasil. Isso evidencia, né, Larissa, o quanto a política brasileira para a área de agrotóxicos hoje é permissiva. Acho que isso mostra de forma clara, como a gente já veio conversando, né, Glauco? Tradicionalmente, embora no Brasil a gente tenha visto nos últimos anos um crescimento enorme dos agrotóxicos, esse volume aumentou em 25% em 5 anos, é o mercado que mais cresce no mundo, mas nós tínhamos uma tensão sempre entre as pastas ministeriais. Então, um representante, um ambientalista na pasta do meio ambiente, alguém ligado à questão da saúde humana na Anvisa, e não é isso que a gente tem visto acontecer na prática. A gente já conversou disso. A gente está vendo o Ministério do Meio Ambiente totalmente subordinado à pauta econômica, né, representada pelos interesses da agricultura, que não é só da agricultura, né? Na verdade, o Ministério da Agricultura está fazendo um desserviço, porque na minha perspectiva, vou explicar essa palavra por que de serviço, porque digamos, o Brasil está sendo usado, ele é um campo de uso das indústrias transnacionais dos agrotóxicos. Então, quando a gente vê a simetria, que essa simetria nessa condição de uso de agrotóxicos, ela não se dá só em relação à União Europeia ou ao Japão, aos Estados Unidos, mas mesmo em comparações com países como Índia e China, é lastimável nós nos colocarmos numa condição tão degradante do ponto de vista da saúde humana e da ambiental. E da saúde humana, como a Mariana lembrou, que é um dado que eu trabalhei no Atlas e que me chocou demais e que por isso eu fui chegando, inclusive, no número de intoxicados por faixa etária cada vez mais jovens, chegando nos bebês. Esse dado de que 20% que é um dado do Ministério da Saúde, que eu colhi junto ao Ministério da Saúde, 20% das pessoas intoxicadas são crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, digamos assim, um atentado à infância.
os bebês, os números, e esse número tem piorado, acho que é isso que é importante dizer. Os números entre 2007 e 2014, nós tivemos 343 bebês com intoxicação notificada, quer dizer, possivelmente 17 mil, se considerarmos que para cada dado que nós temos 50 outros não são colhidos pelo Ministério. Isso piorou. Nós tínhamos uma média de 43 bebês intoxicados por ano entre 2007 e 2014, e entre 2015 e 2017, eu, consultando os novos dados, já vi que aumentou, estamos beirando 50 bebês, de 0 a 12 meses, são crianças que não se locomovem sozinhas. Então, é um grau de vulnerabilidade enorme, e eu que estive na Câmara dos Deputados nessa segunda-feira, acho que você acompanhou, né, Marilu? Exatamente, a gente vai até colocar um pouquinho a imagem, que a gente não pode colocar exatamente tudo, mas tem aqui a sua imagem, né, no plenário da Câmara, nessa comissão geral, né, que estava discutindo os agrotóxicos, e a gente está vendo aqui, para quem está acompanhando pela TVT e pelo YouTube, a imagem da Larissa Mies Bombardi lá na Câmara dos Deputados. Diga lá, Larissa, foi importante essa participação, né? Foi muito importante, outras participações também importantes. Gosto de relatar o exemplo da Bela Gil, porque ela traz algo que atravessa a sociedade como um todo, que é a questão do alimento. Ela diz em algum momento assim, bem, se eu preparar 2 pratos, um feito com um alimento convencional com agrotóxicos e outro sem, qual é que vocês escolheriam? Então isso é muito básico. Eu gosto desse exemplo porque ele é básico, como é básico também a questão do câncer. Ninguém quer estar na condição de chegar com uma criança com câncer no hospital. Quem quer isso? Ninguém quer. A gente não quer isso para a nossa sociedade. Então, foi um debate muito importante, várias falas muito interessantes, mostrando, inclusive uma do deputado Nilton Tato, que eu achei interessante por mostrar o seguinte, olha, de fato, os agricultores são vítimas, os agricultores não querem os agrotóxicos porque é caro, porque é nefasto. Então, essa casa está atendendo os interesses de quem? Então, acho que é essa a questão. Ao aprovar, ou na tentativa de se aprovar um projeto de lei que visa vulnerabilizar mais a nossa condição de uso de agrotóxicos, que interesses a nossa Casa Legislativa está atendendo? Seguramente não é o nosso, não é da população. Então, eu queria inaugurar aqui hoje, Marilu, algo que eu estou gestando com outras parceiras e queria te convidar oficialmente, que é o seguinte: eu penso que tem um recorte de gênero que nos possibilita e que nos fortalece para lidar com essa questão. E qual é esse recorte e qual eu acho que seja essa potência? O que eu estou gestando, e vou dizer aqui, e estou te convidando, é mulheres contra o pacote do veneno. Então, estou articulando com outras cientistas e ativistas, eu acho que essa é a hora, e acho que as mulheres têm um potencial que ninguém mais tem, em função da trajetória que nós temos e do papel, digamos, arquetipicamente feminino, que está em outras pessoas também, não só em quem nasceu nesse corpo XX, mas que essa potência da maternidade nos autoriza a dizer não queremos isso. Então, isso, eu acho que a gente vai se fortalecer e tem condições suficientes para segurar isso, porque a gente não quer isso para a nossa sociedade. E quando eu digo mulheres contra o pacote, dizendo para as gerações futuras, não é isso que nós queremos. Muito bem, bom, eu aceito exatamente esse convite com muita honra, Larissa, e a partir de agora a gente já pode fazer essa parceria e essas mulheres, essas outras cientistas poderão utilizar aqui os microfones da Rádio Brasil Atual, da TVT, para exporem também o que pensam a respeito do uso dos agrotóxicos, enfim, cada uma em sua área. Então já fica feita aqui a parceria. Ótimo. E muito obrigada pelo convite, hein, Larissa? Perfeito, eu quem agradeço. Tá certo, Larissa. A gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço, parabéns pelo seu trabalho. Um grande abraço, até mais. Obrigada, um abraço. Falamos aqui com a Larissa Mies Bombardi, professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia.